Sabe, existe um texto antigo, um texto tão controverso, mas tão controverso que ele foi simplesmente tirado da maioria das Bíblias. E ele narra uma história que, olha, desafia tudo que a gente acha que sabe sobre a história sagrada. Então, se prepare porque a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais enigmáticas de todos os tempos, o livro de Enoque. A pergunta que esse texto joga no ar nossa, é muito poderosa. Pensa só. E se a origem de uma parte do mal na Terra não fosse só uma coisa humana? E se tivesse uma origem celestial, vinda de seres que deveriam nos proteger, mas que, bom, escolheram um caminho bem diferente? É exatamente esse o mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Antes de mais nada, é bom a gente entender uma coisa. Isso aqui não é uma lenda qualquer, não. A gente está falando de um texto com uma história real e bem turbulenta, por sinal. Um livro que um dia foi lido lado a lado com as escrituras sagradas, antes de ser quase que completamente apagado da história. Olha, a jornada desse livro é uma coisa impressionante. Ele foi escrito séculos antes de Cristo e era tão influente, mas tão influente, que foi citado por autores do Novo Testamento. Ou seja, os primeiros cristãos conheciam e respeitavam essa história. Só que aí, lá por volta do ano 400, ele foi deixado de fora do cânone bíblico. Provavelmente porque as ideias dele eram bem desafiadoras, sabe? A cosmologia dele batia de frente com outras doutrinas. E com isso, ele caiu no esquecimento. Sobreviveu completo por séculos em um único lugar, numa antiga igreja lá na Etiópia. Ok, agora vamos para o coração da narrativa. A história toda começa com um grupo de anjos e o crime terrível que eles cometeram. O livro dá um nome para eles: sentinelas. Em aramaico, o termo quer dizer os filhos dos céus. E a missão original deles era nobre, viu? Eles tinham que observar e proteger a criação aqui na Terra. Mas alguma coisa deu muito, muito errado. A declaração da rebelião deles é chocante de tão simples. Não foi um acidente, não foi um erro. Foi uma decisão consciente, deliberada. Eles viram as filhas dos homens, desejaram elas e então fizeram um pacto para quebrar a regra mais sagrada de todas. E não foi um ato isolado de um ou dois anjos, não. O livro é bem específico. 200 anjos, um verdadeiro exército celestial, desceram no Monte Hermon para colocar o plano em prática. Foi o começo de uma rebelião de proporções cósmicas. Mas o ponto crucial aqui, o que realmente vira o jogo, é que a transgressão foi muito além de tomar esposas. Eles ensinaram aos humanos conhecimentos que a gente não estava preparado para receber. Ensinaram a forjar armas, o que gerou guerra, revelaram feitiçaria, o uso de escritos para fins bem sombrios e até segredos sobre espíritos. O resultado, o mundo mergulhou no caos. E aí, no meio de toda essa corrupção, de toda essa confusão, é que surge o nosso protagonista, Enoque, um mortal. É escolhido por uma missão assim, sem precedentes. Ser o mensageiro entre o céu e os anjos caídos. A tarefa dele era bem clara e terrível. Como um escriba da retidão, ele tinha que ir até os sentinelas e dar o recado. O pedido de perdão deles foi negado. A sentença era final. Para eles, nunca mais haveria paz ou perdão. Para conseguir entregar essa mensagem, Enoque é levado numa jornada cósmica. E nas visões dele, ele descreve uma coisa de tirar o fôlego. 7 estrelas, que na verdade eram os espíritos celestes que erraram, presas e queimando como se fossem montanhas gigantes de fogo. A jornada continua e vai revelando o destino final dos rebeldes. Um anjo guia mostra para Enoque um lugar pavoroso. A prisão definitiva para os anjos caídos, onde eles ficariam presos para sempre. A visão é um vislumbre do castigo eterno que esperava por eles. A corrupção que os anjos ensinaram, a violência dos filhos deles, os gigantes, tudo isso se tornou tão grande, mas tão grande, que uma medida extrema foi necessária. A consequência final para o mundo seria uma purificação completa. A situação tinha chegado num ponto insustentável, sabe? A terra estava cheia de maldade, e isso era uma consequência direta da rebelião dos sentinelas. A ordem divina do mundo tinha sido quebrada, e o julgamento estava vindo. E é aí que o livro anuncia a solução final, um dilúvio que ia cobrir toda a terra para destruir essa corrupção. Seria como um grande reset do mundo, um plano drástico para limpar a maldade que os anjos caídos tinham espalhado. E isso tudo nos leva à questão final, né? Por que uma história tão antiga, de um livro que foi excluído, continua fascinando tanto a gente? Qual é o verdadeiro e duradouro legado dele?
O paradoxo do livro de Enoque é fascinante. Ele claramente moldou o pensamento dos primeiros cristãos, influenciou conceitos sobre anjos, demônios, o juízo final, coisas que a gente conhece hoje. E mesmo depois de ser oficialmente excluído, as ideias dele nunca sumiram. Elas continuaram ecoando na arte, na literatura e na mitologia até hoje. E no fim, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. O livro de Enoque é só um mito complexo? Uma tentativa antiga de explicar por que existe o sofrimento no mundo? Ou será? Será que ele guarda ecos de uma história perdida? Uma perspectiva diferente sobre a origem do mal que foi deliberadamente deixada para trás? A resposta? Bom, talvez essa resposta continue sendo um dos maiores mistérios da história.